Pessoal, estamos aqui hoje, né, nesse encontro com o Edson e com o Carlos. Essa semana, o Instituto de Contadores do Brasil tem organizado a Semana da Contabilidade e como é importante a gente receber várias vozes, né, no sentido é, das pessoas que também vão fazer a contabilidade, já fazem a contabilidade, né, a título de futuro. Então, o Edson e o Carlos, eles são alunos de graduação. Eu sou Iago França Lopes, eu sou vice-presidente de desenvolvimento profissional do ICBR e vou ter a honra de conhecer um pouquinho mais da história deles, enfim, e compartilhar com vocês, né, nessa semana da contabilidade. E a gente começa querendo conhecer vocês, né? Quem é o Edson, quem é o Carlos, né? Da onde vocês falam e se conectam com o ICBR. Enfim, passo a palavra aí para vocês. Começa, Edson, eu começo. Vai, eu começo. Então, meu nome é Então, Edson. olá a todos, todas e todos que assistem. Eu sou Carlos, eu sou de Belém do Pará, faço a graduação em Ciências Contábeis na Universidade Federal do Pará. Eu sou cria de um bairro periférico, a Cabanagem. Eu sou um homem gay, eu sou um preto de pele clara, eu sou filho de uma professora aposentada da escola pública e de um senhor que saiu do Marajó para tentar melhores condições de vida em Belém, né? Então, assim, eu sou esse conjunto, eu sou eu sou um homem gay, casado, inclusive, também, né? E venho dessa premissa, né? De tentar e trazer a contabilidade, fazer da contabilidade uma relação de diálogo com o território, com o território corpo, né? Numa perspectiva da Biayala, dessa reorganização a partir dos nossos territórios. Então, eu tenho um olhar para a contabilidade para além do tradicional, para além dos escritórios, eu trago esse olhar muito mais da sociedade, de alguém que é organizado sociopoliticamente, né, que tem no seu território as marcas de ter amigos que faleceram ou mesmo que mataram, né, dentro das estruturas de negação de políticas do Estado. E eu vi na contabilidade uma possibilidade de mudança, né, de realidade ou da possibilidade de intervenção da realidade a partir do meu cotidiano, assim. Então, esse sou eu, né, nesse conjunto de letras, de emaranhadas vivências que a gente traz. Muito bom, Carlos. A contabilidade é como um movimento também político, né? Isso é bem legal. E Edson, por favor, se apresente. O Edson já é um pouco conhecido nos upcontes da vida, enfim. Mas com você, Edson. Meu nome é Edson Ferreira, conhecido como Ninho Araújo. Eu venho lá da cidade do interior da Paraíba, de Pilãozinho, de aproximadamente 5 mil habitantes. E atualmente moro em João Pessoa, que é a capital aqui do estado da Paraíba, e fico em torno de 5 quilômetros distante da cidade. E estou aqui todo dia, eu sempre digo, graças a Deus, matei um leão. A gente sabe, né, que a contabilidade ela tem seus estereótipos, então, assim, sempre estou tentando quebrar barreiras e me inserir através de projetos, através de coletivos, né, para que a gente busque uma contabilidade mais igualitária e também encontre na contabilidade uma mudança tanto da social da minha vida e para quem está ao meu lado. Maravilha, Edson. Se você puder falar um pouquinho mais perto, ficou um pouquinho baixo, talvez, a sua fala, mas a gente conseguiu entender. Vocês comentaram, né, um pouco também já tangenciando a profissão contábil, mas eu queria ouvir um pouquinho mais, né? Por que contabilidade, né? É uma profissão que, na maioria das vezes, não é uma profissão que você escuta, por exemplo, uma criança escolhendo, né? Porque às vezes a gente não tem contato tão cedo com essa profissão, né? Geralmente algumas profissões que são ditas aí como primeiras na primeira infância, ou é professor, ou é médico, ou é jogador de futebol, mas como que a contabilidade, né, chegou até vocês, como essa escolha de curso, essa escolha de profissão? Cara, o meu percurso foi longo, né? Eu venho de uma outra graduação,
Não concluí outra graduação, fazia filosofia também na Universidade Federal do Pará, e a gente sempre debatia a crise econômica, né? Então, assim, tinha o movimento, vamos falar de crise econômica e tudo mais, mas eu comecei a perceber que toda vez que chegava um contador, um economista, um administrador com gráfico, com cálculo, as pessoas que faziam parte desse movimento corriam, né? Não entendiam, ficavam receosas, recuavam, e aí isso me incomodou, né? Isso me incomodou muito. E aí eu decidi, então, estudar. Primeiro, eu caí na perspectiva da economia solidária e gostei muito do debate, né, da questão da aplicabilidade, e fui me percebendo que, por exemplo, eu gosto de filosofia muito numa perspectiva do hobby, né, e aí eu queria ter uma atuação mais prática, também pensando a questão da trabalhabilidade, né, pensando assim, como é que os profissionais, como é que jovens como eu, dos meus amigos, das minhas relações, por exemplo, eu sou um dos poucos que acessou a universidade pública e também acessou o ensino superior, né? Então, assim, do território que eu nasci, que eu fui criado, que é o meu bairro, só quem acessou a universidade pública fomos eu, minha mãe e minha irmã, né? Então, os outros foram para universidades privadas, não conseguiram ter acesso, e isso foi me incomodando, né? Isso foi me incomodando. Então, aí eu percebi que eu queria fazer alguma coisa prática, né? Uma coisa prática de atuação na sociedade, uma contribuição que fosse muito mais material do que uma coisa muito metafísica. Aí cheguei na contabilidade, né? Passei a estudar, pesquisei a economia, pesquisei a administração, pesquisei a estatística, e aí eu, nesse campo de pesquisa, para onde eu queria ir, eu vi que a contabilidade ela transita, né? Nessas diferentes áreas, e aí, tipo, eu disse, cara, é aqui que eu quero estar, né? Aqui que eu quero estar. Então, quando eu cheguei na contabilidade, aí já tive um choque, porque, assim, a experiência que eu tive é que a gente preparado para estar no escritório, é preparado para estar no banco, é preparado para só prestar relatórios e informações, e isso me incomodou. E como eu venho de um campo de atuação, eu tenho 34 anos, mas eu me organizo na minha comunidade desde os 14, né? E vim da filosofia, lá eu estudava filosofia da educação, e dizia, cara, não tá, eu não tô ainda totalmente, né? Não tô totalmente. E aí eu fui convidado para trabalhar pequenas noções de contabilidade no interior do Pará, numa comunidade do município de Barcarena, que eu ensinava a leitura de empreendimentos e tudo mais. Aí quando eu cheguei naquele lugar, eu estava lidando com pessoas de 14 anos a 81 anos, né? Pessoas analfabetas, inclusive. E aí eu percebi, cara, é aqui que eu quero estar. Eu gosto da educação, eu gosto do trabalho de campo, mas eu gosto do conteúdo da contabilidade, né? Tipo, a filosofia eu gosto, mas eu gosto como hobby, não gosto como profissão. E foi assim que eu caí na contabilidade, né? Foi todo um processo, um percurso aí de 5, 7 anos, até eu entender que eu queria, porque quando a gente fala de contador, né, nas quebradas, a primeira coisa que a galera lembra é imposto de renda, né? Porque parece que é a única coisa que o cara sabe fazer, e não é. Né? Então, e a própria, assim, eu acho que eu sou um dos poucos que tem essa noção também da minha turma, né, de contabilidade, da noção do contabilista. Inclusive, eu nem gosto do termo muito contador, eu prefiro o contabilista, o cientista contábil, eu acho muito mais amplo, né? E aí eu sou um dos poucos que percebe, por exemplo, a potencialidade de atuação da contabilidade para além dos muros de um escritório, para além dos muros da universidade em si. Né? Então, assim, esse é o meu percurso com a contabilidade. Também foi tardio, não foi uma coisa rápida, né? E foi a partir do incômodo de entender a crise econômica e como é que ela se materializava na minha comunidade, nos meus e adiante. O bacana, Carlos, é perceber que a contabilidade ela tem essa permeabilidade nos espaços, né? O que a gente precisa, a partir da sua fala, são essas percepções, né? De como eu consigo devolver para minha comunidade ou resolver um problema de uma comunidade a partir do conhecimento contábil, né? E você tem um olhar muito interdisciplinar, né? Que abarca o aspecto de campo, mas também a partir do conhecimento contábil. Então, acho que isso é extremamente interessante e pertinente para quem se interessa pela área, né? Para os futuros alunos de contabilidade.
essa possibilidade que a contabilidade tem de alcançar os inúmeros espaços. Eu acho que a gente quebra um pouco algumas barreiras quando a gente fala de contabilidade para além do período de imposto de renda, né? Que pensar que a gente está nele, né? Que vai até maio, mas também pensar para além. E você, Edson, como que a contabilidade chegou na sua vida? Quem escolheu quem? Primeiro, eu digo que a contabilidade que me escolheu, não eu escolhi a contabilidade, porque fazem 10 anos que eu conheço a contabilidade. Tudo começou já no intuito de sair do interior e vir para a capital, só que eu pensava o seguinte, para eu chegar na capital, eu preciso ter um curso técnico profissionalizante. Não importava se era de contabilidade, edificações de informática. A minha meta sempre foi trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Num belo dia, uma amiga disse, vou fazer minha inscrição para a escola técnica. Aí eu fiz escola técnica, não, vai abrir um campus aqui do ISPB, Guarabira, vamos fazer inscrição? Eu disse, vamos, aí escolhi o edital, fiz logo o meu primeiro módulo, não tinha identidade. Corri, tirei essa identidade, fiz a inscrição, não sabia qual era o curso, só vim saber depois que eu fiz a inscrição. Aí, eu fui, né, entrei, passei, né, entrei. Quando eu chego lá, eu já encontro os primeiros sinais de humor, as primeiras repressões, os primeiros sinais de homofobia, os primeiros sinais de invisibilidade dentro da profissão. Gente, diante disso, a pessoa com 17 anos vai criando uma frustração. Então, no ensino médio desse curso técnico, eu fiquei frustrado e com medo da contabilidade de fato. E todo mundo que olhava para mim dizia assim, você não tem cara de contabilidade. Você é muito animado, você é muito divertido, a sua cara é jornalismo. E a pessoa vai para o jornalismo. Quando chego no jornalismo, não aguentei 3 meses. Uma frustração total. Eu disse, não, aqui não é meu lugar. Eu preciso voltar para casa e saber o que eu quero fazer. E como eu já tinha esse conhecimento técnico, profissional do curso, sabia como trabalhar em escritório, eu sempre me inquietava a seguinte afirmação. O nosso curso é um curso de ciência social aplicada. E eu não via a contabilidade sendo aplicada no meu social, como o Carlos falou. Eu tive uma experiência muito boa no ensino médio em conhecer a economia solidária, em tentar montar cooperativas. Então, eu via que, nesse aspecto, a contabilidade ainda deixa muito a desejar. Então, eu pensei, eu tenho esse poder da comunicação que as pessoas têm, e também dentro do ensino médio, eu via que muitos professores tinham dificuldade metodológica em passar os conteúdos. Então, eu disse, não, então vou focar na graduação de ciências contábeis, porque eu já conheço metade do caminho, hipoteticamente, e vou para a área docente, porque é uma área que você fica mais livre e que você também consegue criar mais projetos do que você dentro de um escritório de contabilidade. Porque desde o princípio eu não me vejo no escritório de contabilidade. E todo mundo ao meu redor estranha. Como assim? Não, escritório de contabilidade. Eu digo, não, gente, existem outras possibilidades de atuação do contador. Então, assim, eu passei por esse período de frustração e depois que eu entrei na faculdade, todos aqueles traumas também foram reavivados. E aí, a virada de chave vem quando eu encontro referência, porque todo mundo ao meu redor ficava assim, eu quero seguir os passos de determinada pessoa na contabilidade porque ela fez isso e aquilo. E eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, e eu dizia assim, gente, eu não tenho essa referência, não existe isso para mim. Eu estou aqui nesse curso, mas eu acho que eu vou terminar para ter uma Um graduação, diploma. eu não tenho referência, não. Aí veio, né, a pandemia, aí veio todas as conexões, aí eu sempre falo aqui no nome de Iago, aí quando eu vi Iago, aí, não, mestrado, doutorado, recebendo prêmios, artigos científicos, aí eu disse, não, a minha referência vai ser essa pessoa, eu quero seguir os passos dessa pessoa, essa pessoa vai ser minha referência. Então, assim, a virada de chaves vem também depois que surge o coletivo, né? O Colide, e eu vou em busca, a gente vai fazendo reuniões, a gente vai
compartilhando histórias, porque o mais importante desse processo de amadurecimento, virada de chave dentro da graduação, foi esse ombro amigo que não tinha dentro da graduação, não tinha aqui na UFPB. Então, assim, esse compartilhamento de histórias, de vivências, que não só eu, é você, é outros, ele reafirma que a nossa luta é diária e que a gente não está sozinho. Então, isso que deu uma virada de chave e me deu um gás a mais para eu seguir a contabilidade e dizer que a contabilidade é sim o meu lugar e que diz que é ou não sou eu mesmo. O Edson me lembrou duas coisas agora, né? A primeira que eu lembrei, eu não lembrava, literalmente, eu não lembrava. Em 2014, eu entrei no curso técnico de contabilidade. Eu não lembrava, eu lembrei agora, literalmente. Só que eu larguei o curso porque eu achava chato, né? Tipo, eu chegava, era só cálculo, número, ativo, passivo, só isso, assim. Tipo, era papo 1, vai embora, né? Então, assim, eu acabei de lembrar isso, Edson, brigadão. Tu ativou uma memória que eu realmente tinha guardado, assim. A segunda coisa que o Edson me fez perceber é sobre a invisibilidade que o profissional contábil tem, né? Então, assim, além de falar de imposto de renda, existe uma invisibilidade social, né, do profissional, que isso é muito manifestada pelos meus amigos. Até hoje, né, 90% dos meus amigos mais próximos, eles são da filosofia, né? Já estão no doutorado, eu larguei a graduação e eles seguiram, estão no doutorado, estão por aí vai. Mas toda vez que a gente se encontra, por exemplo, é muito raro eles acertarem de primeira qual é a graduação que eu tô. Então, dizer, tu tá na economia. Não, gente, eu tô na contabilidade, né? Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então, assim, primeiro, essa curiosidade, eu não lembrava mesmo que eu tinha entrado no curso, né, na escola do Deodoro de Mendonça, lá em 2014, mas nem fiquei um mês, né? Só 4 anos depois eu fui reencontrando esse caminho e essa invisibilidade, né, que a gente tem também enquanto estudante, enquanto profissional, que só é lembrado no imposto de renda ou para melhorar, para disfarçar um faturamento, né, e a própria invisibilidade, questão da graduação, porque tu vê lá uma pessoa, tu vai associá-la ao direito, ao serviço social, por exemplo, as coisas que eu faço, todo mundo acha que eu sou ou da sociologia, né, ou sou Ou da assistente serviço social. social, né? Eu não sou da contabilidade, como se nós não pudéssemos também atuar nessa perspectiva. E assim, o mais importante, né, nessa fala, quando o Edson traz o aspecto do coletivo, do colide, é pensar que a contabilidade ela também tem essa força política, né? Então, como que a gente pode se organizar para melhorar uma sociedade e quebrar, junto com essa caminhada, esses estereótipos que o Carlos também coloca aqui para a gente. Ontem eu estava vendo uma reportagem que o CRC do Rio de Janeiro iluminou o Cristo Redentor, ou vai iluminar o Cristo Redentor com as cores da contabilidade. E muita oposição de contadores em relação ao movimento. E eu, particularmente, vi o movimento como uma coisa positiva de apresentar para a sociedade também a nossa existência. Por que não a gente fazer uso desses dias e ocupar esses lugares e apresentar as nossas narrativas? Então, eu acho que a contabilidade ela também tem essa capacidade de transformar uma paisagem social, contribuir efetivamente para uma área, mas a gente precisa aparecer para além do imposto de renda, aparecer para além do aspecto de faturamento. E um outro questionamento que eu tenho aqui é a respeito das primeiras experiências de vocês. Como foram ou como têm sido essas primeiras experiências na contabilidade? Eu tive a experiência que me fez decidir ficar e que eu gostei foi a experiência de trabalhar numa comunidade periférica de Barcarena, uma cidade do interior do Pará, né? Voltou agora, acho que há 2 semanas para a região metropolitana, né? Mas assim, lá o que aconteceu nessa comunidade, acho que vocês souberam, saiu no Brasil todo, que teve
o naufrágio, eu não sei se agora são 3.000 ou 5.000 cabeças de bois, né? Eu acho que era da Hidro, inclusive. Esse naufrágio, ele afetou diretamente essas comunidades que elas tinham como produção agroextrativista. Então, sobreviviam quase que literalmente da pesca. E com o naufrágio, o rio ficou contaminado e a pesca ela deixou de ser a fonte de subsistência. Eles precisavam se reinventar, né? Mas se reinventar na perspectiva da trabalhabilidade, aí, olha, eu não estou falando de emprego, estou falando de trabalho, é uma coisa maior. Aí ser convidado para repensar isso, a partir desse olhar da contabilidade, e junto com a economia, com o secretariado executivo, de pensar a comunidade, foi para mim a experiência de divisor de águas, dizer, é isso que eu quero fazer, né? Mas aí eu também tive a experiência de atuar como um estagiário no instituto lá, financeiro, numa cooperativa financeira, e eu gostei muito do lance do cooperativismo, eu gosto muito disso, porque eu venho de um fazer comunitário, né? E também depois fui trabalhar num escritório de contabilidade. Eu acho que, aí muito francamente, para mim, das experiências de trabalho que eu tive, o escritório de contabilidade foi a pior experiência que eu tive, né? Não me sinto à vontade, eu acho que a gente é importante para quem gosta, mas eu não me vejo ali, né? Eu não me vejo ali, eu não me vejo preso, né? A minha mãe inclusive me diz, olha, tu não nasceu para escritório, tu nasceu para estar no campo, né? E aí, enfim, então assim, acho que tem essas três experiências. Eu sou de uma experiência do campo, da educação popular, de estar com o público, né? De conversar, de entender as dores, e tem experiência do cooperativismo, inclusive. Aqui em Belém tem o Dia Municipal do Cooperativismo, que foi apresentado por um vereador do PSOL, Fernando Carneiro, mas quem escreveu o texto fui eu, né? Então, assim, eu consegui ter essa expertise, eu vou apresentar, como eu não tenho mandato, eu apresentei, foi aprovado, né? A gente já tem o Dia Municipal do Cooperativismo. E a experiência do escritório. Então, assim, são três experiências. Uma eu gostei muito, é a que eu quero estar, né? Uma é assim, eu gosto, né? E a outra, não, eu tive, não quero, né? Não quero. Mas veio a contradição, né? Veio a contradição agora, porque assim, como eu participo de redes, eu tenho a rede Geraldo Falcões, e aqui em Belém eu fui questionado do porquê não ter um escritório voltado para o terceiro setor, para as organizações periféricas. Então, isso tem martelado a minha cabeça, cara. Eu tenho expertise, eu tenho a formação, eu tenho a rede, né? Eu já sou da rede, eu tenho um projeto meu, inclusive, de formação socioprofissional e tudo mais, voltado para esses cursos na área de gestão, da área de gestão. Então veio essa chave, né? Uma captadora de recursos, que é uma assistente social também, disse, Carlos, tu já tem tudo, tu já está aqui, né? As pessoas já te veem aqui. Por que tu não fortalece a contabilidade trabalhando com a gente, né? Esse foi o termo, com a gente, porque ela também é da rede, né? E aí ela dizia, ó, o maior engodo, né, das organizações periféricas que trabalham com projetos é a contabilidade, né? Então as pessoas não sabem captar recurso, ou não sabem prestar contas e tudo mais, e acaba que isso foi assim, são essas experiências que eu tenho tido. Tenho tido diversas experiências das organizações coletivas, como o COLIT, por exemplo, né? Também tem hoje no Brasil, e aí eu tive na criação, vai rolar o primeiro encontro da rede de contabilidade popular, pensada pela Capina, no Rio de Janeiro, né, agora em junho. Então, assim, rola muito movimento, rola muita coisa, e eu acabo transitando sobre tudo isso, né? Eu reconheço que eu tenho essa particularidade de transitar entre diferentes espaços muito tranquilamente. Eu falei muito já, vai, Edson. Então, né, primeiramente, já no ensino médio, a gente já observava que a profissão em si ela era muito tecnicista, muito mecânica. E quando eu e um colega a gente entrou para estagiar em escritório de contabilidade, a gente também se frustrou demais e a gente disse, não, escritório também não vai ser nossa área, porque a gente começou a perceber que, primeiro, existia também uma baixa qualificação dos profissionais que estavam envolvidos e, por exemplo, o único setor que a gente via
que a gente poderia mais tirar proveito era o setor fiscal. E depois a gente chegou à seguinte tese, que, na verdade, os escritórios de contabilidade, em suma, eles são cumpridores de obrigações acessórias. E depois que eu entro na graduação e passo por vários estágios e entro no escritório de contabilidade em setor fiscal, eu reafirmo ainda mais, porque toda semana era uma agenda. Mas não era uma agenda da gente produzir um relatório, impactar, por exemplo, como numa economia solidária, da gente reunir 15 pessoas, pegar os conceitos de contabilidade básica, ensinar para eles como precificar o preço de determinado produto, de como não cair em armadilha de financiamento bancário, de como eles venderam o produto, de como a gente trabalhar o empreendedorismo. Então, acredito que esse movimento é, sim, contabilidade, mas esse outro movimento de estar dentro do escritório, cumprindo com as obrigações acessórias, eu acredito que não é desmerecendo a classe, mas assim, qualquer pessoa vai fazer. E na graduação, o que aconteceu? No curso técnico, a gente ainda não tinha tanto esse debate do viés tecnológico, mas na graduação isso ficou mais forte, principalmente depois da pandemia, e alguns serviços vão começar a ser substituídos pela tecnologia. Mas eu digo que fazer contabilidade é você estar dialogando, é você estar construindo, é você estar indagando. E eu fiz um movimento inverso. Eu tentei viver a universidade nos 2 primeiros anos e deu certo, graças a Deus. Ali me segurando, em bolsa, morando em residência. E depois fui para o mercado para ver esse contraponto. Para que no final eu pudesse fazer o perfeito, que não existe. Mas assim, eu cumpri, vivi a universidade, fiz tudo aquilo que estava no cronograma e trabalhei. E observei que escritório é cumprimento de obrigações acessórias. Então, assim, se o governo ele determina que vai mudar o E-Social, que vai inserir o E-Social justamente lá, aí o RH dá uma mexida, o fiscal dá uma mexida. Mas, contabilmente, sempre vai ser aquela planilha do Excel, que vai, o sistema vai pegar, vai importar. Então, observa que hoje o escritório de contabilidade, ele não é que ele esteja com os dias contados, mas os modelos atuais, eles estão um pouco enfraquecidos. Mas, contabilidade, para mim, de fato, é quando a gente consegue agir dentro de uma sociedade aplicando esses novos conceitos. Pertinente, achei que você ia continuar, é que você andou aí. Mas é extremamente pertinente esses olhares, né, em relação à contabilidade para além do escritório. Eu acho que é muito importante que a gente comece a dialogar a respeito disso, né, para que a gente entenda que existem perfis de contadores e contadoras que vão estar dentro desses ambientes, né, e outros perfis não, e que a contabilidade tem espaço para receber, né, essa pluralidade de perfis. Isso é muito importante, né, a gente deixar aqui registrado, até pensando num olhar futuro, né? A gente já quase caminha para o final aí da nossa conversa, mas ainda queria ouvir de vocês esse olhar futuro para a contabilidade, né? O que vocês avaliam de perspectiva futura para a profissão, principalmente agora que a gente está falando de um cenário onde a gente está se alertando para uma contabilidade para além das obrigações fiscais, né? Para uma contabilidade que chegue na quebrada, para a contabilidade que chegue dentro dos espaços de diversidade, nos espaços indígenas, nas questões de impacto social, de sustentabilidade. Então, como que vocês avaliam essa contabilidade numa perspectiva futura aí para a profissão e até para os corpos de vocês, para os nossos corpos, enquanto corpos não hegemônicos aí de ocupação? Nossa, essa pergunta foi difícil. Essa pergunta foi difícil. Eu olho a contabilidade como ferramenta do diálogo, né? Eu estava falando mais cedo que eu estou começando a escrever o TCC e eu tenho olhado muito para isso. Como é que a contabilidade, o fazer, o seu saber, ele fortalece as minhas atuações e a atuação dos meus nas comunidades periféricas.
por exemplo, e pensar que quem coordenou a campanha Tem Gente com Fome no Brasil, da Coalizão Negra por Direitos, foi um rapaz do Rio de Janeiro que é graduando em Ciências Contábeis. Então, assim, ele distribuiu para mais de 260 mil cestas básicas e ele estava coordenando a partir do Rio de Janeiro e era uma pessoa da contabilidade. Então, que tem esse olhar periférico. Então, pensar a contabilidade, eu acho que a contabilidade ela precisa ser uma ciência, né, que saia do campo da estrutura das universidades e que ela esteja de maneira de corpo presente, né, nas diferentes comunidades que se reafirmam e se reorganizam no tempo presente, né, da história do tempo presente, do cotidiano. A gente está passando agora, e está muito em alta, o debate dos objetivos do milênio, de erradicar a pobreza, de garantir um emprego digno, de garantir a alimentação. Então, como é que nós somos instrumentos de potencialização desses fazeres, né? E como é que a gente também é protagonista? Eu dizia e digo que eu não gosto do ensino papum que diz assim, nós somos fornecedores da informação para auxiliar nas tomadas de decisão, porque isso tira da gente a dimensão da criticidade, né? Então, assim, é por isso que eu não gosto do termo contador. Eu acho que o contador ele não é um sujeito crítico. Eu prefiro um cientista contábil, um bom contabilista, no sentido de quem faz, né? E entender que esses contadores, esses corpos, nossos corpos, nós somos oriundos de um local e de uma história, né? Então, acho que a gente precisa começar a se olhar e se perceber e se colocar também como um sujeito-objeto. Às vezes a gente se coloca apenas como um sujeito do olhar olhando para o objeto. Então, eu acho que não funciona assim, né? Nós somos sujeitos compostos por mazelas, por cicatrizes, né? Por mapas, por histórias. Então, assim, penso que a contabilidade ela precisa ter esse olhar da criticidade mesmo, né? Eu acho que por mais que ela preze a questão da neutralidade, e não tem como ser neutro, a gente precisa tomar posição, tomar lado, né? Então eu li na verdade e sempre releio, revisito um texto do Eurípides, que ele caminha entre a trilha tradicional e a teoria crítica, né? Teoria tradicional, teoria crítica, e fala de uma contabilidade não neutra. E eu comungo muito disso, né? A contabilidade, eu vim para a contabilidade por buscar esse anseio de respostas. E quando eu chego na contabilidade tradicional, eu sou despejado no sentido de que eu não posso buscar essas respostas, eu não me contento. Então, assim, tem uma frase que é entre se conformar ou se indignar, na verdade nem lembro mais, mas assim, era sobre nunca se conformar, né, do Thiago de Mello e tudo mais, mas é nessa pegada, eu jamais vou ficar resignado, eu acho que enquanto sujeito, enquanto um corpo negro, um corpo amazônida, né, um corpo amazônida, um corpo gay, acho que a luta enquanto profissional, ela está para além disso, né, ela está para além de ter uma carteira de um conselho, ela está para além de ter um diploma, mas ela também está nos aspectos de vivência de todo um conjunto e arcabouço que eu sou composto, de que nós somos compostos. Nossa, excelente, Carlos. Muito bom, muito bom. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. Edson. Então, eu acredito que existem dois viés. Primeiro, o da parte do mercado com relação à nova geração que vai surgir, que é a geração Z. Ultimamente, a gente vem trabalhando muito sobre essas questões e a gente pode perceber que já existe uma preocupação em como a contabilidade vai ter um papel social maior, porque essa geração ela não está só preocupada com o que está, tipo, com ela, está também preocupada com o que está em volta dela, de como a gente ter no futuro, como o mundo vai estar no futuro. E eu acredito que com essas transformações sociais e também com essa questão da pandemia, algumas coisas foram aceleradas, principalmente a introdução da tecnologia, que vai dar mais liberdade ao contador para ele criar outras funções ou melhorar suas habilidades. Do campo político, eu acredito que, do político social, eu acredito que, mais uma vez, por conta dessa geração, está discutindo essas invisibilidades,
essa questão de que o contador se resume não apenas ao imposto de renda ou às funções tecnicistas, faz com que as entidades, principalmente os conselhos, eles sejam obrigados a criarem as comissões, a se declararem socialmente em apoio a esses coletivos. Então, assim, a priori, eu acredito que existe ainda um caminho a ser traçado, porque por mais que fosse acelerado por algumas coisas da pandemia, pode também ser acelerado para que tudo isso que está sendo construído possa voltar para trás e que a gente volte para estaca zero. Então, assim, eu acho que ainda é um caminho que a gente desenvolve, sabe? Cada conquista ela tem que ser comemorada e cada base ela tem que ser construída. E como é que a gente vai ter que fazer a manutenção dessa base? Ocupando. Se a gente não ocupar esse espaço de dizer que existe essa linha, existe esse pensamento, e está tudo bem, a gente vai contabilidade, a gente pode fazer, eu acho que vai vir outra pessoa e vai dizer, não, vai retirar todo mundo, toda aquela história, toda a construção, que várias pessoas estão fazendo há anos, vai ser jogada tudo para trás. Então, acredito que o momento da profissão agora é de reconstrução, tanto do âmbito da inserção da tecnologia, quanto do âmbito também de se posicionar como uma profissão social. Maravilha, maravilha. Acho que a gente fez uma construção aqui excelente e pensar em tecnologia como uma bandeira já recorrente na área de contabilidade, né? Eu acho que assim, há um tempo a gente vem falando e isso vai se reforçar com a chegada do relato integrado, da sustentabilidade, da pegada ESG, mas também um posicionamento social, né? Que inclusive, as falas elas se complementam muito, muito, muito. Eu acho que é uma reflexão excelente que a gente teve aqui. E para fechar, eu queria que vocês resumissem a contabilidade em uma palavra. Não sei se isso é possível, mas uma palavra que vocês definem contabilidade. Agora, menino, super difícil. Eu deixo até um tempo para vocês refletirem sobre. Contabilidade, uma palavra. Em uma palavra. Para mim é movimento. Movimento. Dinamismo. Dinamismo. Então, a contabilidade vista como um movimento e vista como um dinamismo aí da sociedade. Edson e Carlos, agradeço muito a atenção de vocês, a agenda de vocês, e muito obrigado pela reflexão. A gente aprende demais com esses encontros, né? Pensando na vida como a arte do encontro, e desejo muito sucesso na profissão de vocês, nas escolhas de vocês. Contem com o ICBR, né? A gente está aqui para prestar esse serviço para os estudantes de contabilidade, para a contabilidade e pensar numa sociedade melhor. Então, contem com o ICBR e, mais uma vez, muito obrigado.